Olá, LJ Hortano, olá, LJ Hortana. Meu nome é Jairo, sou professor da LJ Aulas, sou advogado, sou servidor público. Estou aqui com vocês para que nós possamos fazer a correção da prova da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais para aqueles que desejam a carreira militar, iniciando como soldados da Polícia Militar. A prova foi aplicada em fevereiro de 2017. As questões estão em ordem diferente aí na sua prova, então nós adotamos aqui uma numeração única. Vamos começar a questão número 1. Sobre a aplicação da Lei Penal Militar, considerando o regramento estabelecido no Código Penal Militar, marque a alternativa correta. A. Há crime sem lei anterior que o defina e pena sem prévia cominação legal. Aqui nós temos uma afirmação que vai contra o artigo 1º do Código Penal Militar, o princípio da legalidade, reserva legal, que nós temos aí como um princípio extremamente importante no Estado democrático de direito. Não podemos falar em direito penal moderno sem falarmos em princípio da legalidade. Não existe crime sem lei anterior que o defina. E temos aí um desdobramento também, o princípio da anterioridade. Não basta que exista lei definindo o crime, essa lei deve ser anterior à prática da conduta. Artigo 1º do Código Penal Militar, a afirmação não poderia de maneira alguma estar correta. Então vamos procurar nosso gabarito, vamos para a afirmação B. Considera-se praticado o crime no momento da ação, omissão ou do resultado. Nós temos no contexto do Código Penal Militar a mesma regra para o momento do crime que nós temos no Código Penal. Então a gente vai ver no artigo 5º do Código Penal Militar que considera-se praticado o crime no momento da ação, da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Em boa parte dos crimes que nós estudamos, o resultado se dá imediatamente após a ação ou a omissão do agente, mas nem sempre. Algumas vezes o resultado pode levar algum tempo para acontecer. Um crime de homicídio, por exemplo, ele pode se consumar dias, semanas depois da ação ou da omissão criminosa. Então essa afirmação de maneira alguma poderia estar correta também. O momento do crime é o momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Vamos para a afirmação C. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a própria de sentença condenatória irrecorrível, salvo quanto aos efeitos de natureza civil. Nós temos aqui a previsão do artigo 2º, do caput do artigo 2º do Código Penal Militar. Como desdobramento do princípio da legalidade, do princípio da anterioridade, nós temos algumas disposições sobre a aplicação da lei penal militar no tempo. Nós entendemos que quando vem uma lei nova que deixa de considerar o fato como criminoso, ou seja, aquela conduta não é mais considerada crime, a sociedade, através dos seus representantes, dos legisladores, definiu que aquelas condutas não merecem mais tratamento de crime. Quando isso ocorre, nós temos um fenômeno que nós chamamos de abolício crimes. A partir daquele momento, ninguém que cometer a conduta na vigência da nova lei poderá ser punido por aquela conduta e quem cometeu o crime, quem praticou a conduta antes daquela norma, também será agraciado, também receberá o benefício. Assim sendo, mesmo que a pessoa esteja sendo investigada por uma conduta, se vem nova lei dizendo que aquela conduta deixou de ser criminosa, esse procedimento, essa investigação não tem por que prosseguir. Da mesma forma, se a pessoa está respondendo a um processo penal, mesmo a regra se aplica no âmbito militar, no âmbito do direito penal também, mesmo se a pessoa está respondendo a processo, vem uma lei nova determinando que a conduta não é mais criminosa, esse processo não tem por que seguir em frente. Ainda que condenada a pessoa, ainda que sua sentença tenha transitado em julgado, seja irrecorrível, sua sentença condenatória, ainda que esteja cumprindo sua pena, se vem lei nova
abolindo aquela conduta como crime, se vê lei nova deixando de considerar aquela conduta como criminosa, nós entendemos que a pessoa precisa, se está cumprindo pena, ter o seu cumprimento de pena encerrado imediatamente. Claro, seguindo os trâmites estabelecidos pela lei, mas entendemos que naquele momento, quando sai a nova norma, o Estado não tem mais a possibilidade de punir. Por isso nós falamos em extinção de punibilidade. Os efeitos de natureza civil, por disposição do Código Penal Militar, eles permanecem. Claro, a conduta deixou de ser considerada criminosa, mas as consequências daquela conduta que requerem do agente reparação, elas permanecem. Assim sendo, ele continua com o dever, por exemplo, de uma reparação, de uma indenização no âmbito civil, mas do ponto de vista penal, do ponto de vista do direito penal militar, essa pessoa não pode mais ser punida. Então, nós temos aí nosso gabarito, letra C, mas vamos verificar também a alternativa D. Considera-se praticado o fato no lugar em que se desenvolveu a atividade criminosa e não no local onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Nós temos aqui uma previsão que deve ser corrigida pelo artigo 6º do Código Penal Militar, porque essa afirmação está errada. Nós vemos durante os nossos estudos, todos nós conseguimos ver essa primeira grande diferença quando você inicia seus estudos ali de direito penal militar, essa primeira grande diferença para o direito penal. Lá no direito penal a gente considera praticado o crime no local onde se desenvolveu no todo ou em parte a atividade criminosa, bem como onde se deu ou deveria se dar o resultado. Quando nós falamos do artigo 6º do Código Penal Militar, nós vimos uma regra diferente. Nós entendemos que quanto aos crimes comissivos, os crimes por ação, nós consideramos sim o crime praticado no local onde se desenvolveu no todo ou em parte a atividade criminosa. Mas quando nós falamos do crime omissivo, nós falamos que se considera o local do crime o local onde deveria ser praticada a ação omitida. Então, nos crimes omissivos, do ponto de vista do Código Penal Militar, nós consideramos o local do crime como o local onde o agente deveria praticar a ação, que, ao não praticar, configurou esse crime. Nós temos aí a regra do artigo 6º do Código Penal Militar, nosso gabarito, letra C. Questão número 2. Nos termos do Código Penal Militar, marque a alternativa correta. A. O militar da reserva ou reformado conserva as responsabilidades e prerrogativas do posto ou graduação para o efeito da aplicação da lei penal militar quando pratica ou contra ele é praticado crime militar. Nós temos aqui a previsão do artigo 13 do Código Penal Militar. Então, o militar da reserva, aquele que está afastado, mas ainda assim nós o consideramos militar e existe uma possibilidade de que ele retorne, pelo menos em tese, e o militar reformado, aquele que em tese não tem mais possibilidade de retornar às suas atividades, nós entendemos que eles conservam as responsabilidades prerrogativas de posto e patente. Isso tem um efeito mais importante, mais relevante para a gente, do ponto de vista do direito processual penal militar. Então, quando nós falamos de processo penal militar, questões de foro, principalmente, nós vamos visualizar como que se aplica essa regra, mas de qualquer forma, já é aí a redação do nosso artigo 13 do Código Penal Militar, é o nosso gabarito, letra A, mas vamos verificar as demais alternativas. B. Nas infrações disciplinares militares, ilícito administrativo, aplicam-se as penas previstas no Código Penal Militar. Nós temos aqui dois ambientes, nós temos dois pontos de vista jurídicos diversos. Nós temos o âmbito administrativo e temos o âmbito penal. Quando nós falamos em infrações disciplinares militares, nós estamos falando de infrações que ocorrem no âmbito administrativo e, assim sendo, devem ser resolvidas no âmbito administrativo. Então, a essas relações, a essas infrações, não se aplicam as penas previstas no Código Penal Militar por força aí do artigo 19 do próprio Código Penal Militar, é o que faz a B estar errada. Vamos verificar as demais alternativas. C. Em se tratando de concurso de agentes, tem-se que o ajuste, a determinação ou instigação e o auxílio são puníveis mesmo que o crime não chegue a ser tentado. Nós entendemos que existe concurso de agentes
quando mais de uma pessoa se envolve em uma empreitada criminosa com vínculo subjetivo. Eles têm um objetivo comum, duas ou mais pessoas que, com o objetivo comum de praticar uma ação criminosa, colaboram uma com a outra. Nós entendemos que quando existe apenas auxílio, quando existe apenas instigação ou ajuste, combinação entre os agentes, a regra é que não existe punição, por força do artigo 54 do Código Penal Militar. Não existe punição se essa conduta não chegar a ser pelo menos tentada. Essa é a regra. A lei pode dispor de maneira contrária. Nós temos, por exemplo, o crime de conspiração, que consiste no ajuste para a prática do motim. O crime de conspiração em si é apenas ajuste. O motim não chegou a ser tentado. Nós vemos apenas um ajuste, um acerto, um conserto entre os agentes criminosos. Então nós vamos entender que essa é uma exceção imposta por força da lei. Mas a regra do Código Penal Militar é que quando nós temos concurso de agentes, quando nós temos o ajuste, quando nós temos a instigação, quando nós temos o acerto entre os agentes apenas e a conduta não chega a ser tentada, não teremos punição. E na alternativa D, consideram-se crimes militares em tempo de paz os crimes de que trata o Código Penal Militar quando definidos de modo diverso na lei penal comum ou nela não previstos, desde que o agente seja militar em situação de atividade. Essa seria a regra do artigo 9º, inciso 1º do Código Penal Militar. A gente considera crimes militares em tempo de paz, inicialmente, aqueles crimes que são previstos apenas no Código Penal Militar ou previstos de uma determinada forma apenas no Código Penal Militar. A conduta do agente se ajusta àquilo que está previsto apenas na Lei Penal Militar e não em outra legislação, seja quem for o agente. Não precisa ser militar em situação de atividade, seja quem for o agente. É a regra do artigo 9º, inciso 1º do Código Penal Militar. As regras do artigo 9º quanto aos crimes militares, como identificar o crime militar, elas são essenciais para os seus estudos de direito penal militar. Praticamente todas as provas de direito penal militar trazem essa previsão, trazem essa cobrança desse artigo 9º. Então é algo para você focar nos seus estudos de agora para frente. Questão número 3. Sobre as penas principais e acessórias previstas no Código Penal Militar, marque a alternativa correta. A. A condenação da praça à pena privativa de liberdade por tempo superior a 2 anos importa na aplicação da pena acessória de exclusão das Forças Armadas. Temos aqui a previsão do artigo 102, que se aplica às praças, não se aplica aos oficiais por força do artigo 102, que, sendo condenado à pena privativa de liberdade superior a 2 anos, ele terá como pena acessória a sua exclusão das Forças Armadas. O professor Guilherme de Souza Nutti defende que essa exclusão, a aplicação dessa pena acessória, não é automática, ela precisa ser motivada, fundamentada pela autoridade judiciária, pelo juiz. Mas temos aqui nosso gabarito, artigo 102 do Código Penal Militar, esclarecendo aqui, é a redação explícita do artigo 102. Então, gabarito letra A, mas nós vamos analisar as demais alternativas. A reserva constitui uma das penas principais. Nós temos no artigo 5.5 do Código Penal Militar as penas principais, entre elas a pena de reforma, não a pena de reserva, como é afirmado pela alternativa B, está errada. C. A pena acessória de suspensão dos vencimentos pode ser aplicada pelo juiz durante o processo. Isso é uma previsão de pena e uma previsão de aplicação dessa pena que não encontra respaldo no Código Penal Militar entre as penas principais ou as penas acessórias, então a C também está errada. D. A pena principal de impedimento será aplicada ao condenado à reclusão por mais de 4 anos. Nós temos lá a previsão de pena de impedimento no Código Penal Militar, mas não tem relação aí com o tempo de pena que o agente recebe. Na verdade, a pena de impedimento, ela se direciona àquela pessoa que pratica crime com a
insubmissão, que é caracterizado pelo desejo de não prestar o serviço. É uma pena bastante interessante do ponto de vista teórico, do ponto de vista dos nossos estudos, porque ela implica justamente obrigar, coagir aquela pessoa a prestar seus serviços. Ela permanece restrita ao ambiente da administração militar, à organização militar. Por quê? Se o seu desejo era não servir, se o seu desejo era não trabalhar, nós entendemos que aplicar ela uma pena privativa de liberdade é justamente atender esse desejo. Ela vai estar cumprindo uma pena privativa de liberdade, por exemplo, mas não vai estar trabalhando, que era o objetivo dela. Então nós temos a pena de impedimento aí, trazendo essa característica, mas não se relaciona aí com penas maiores de 4 anos, como afirma a questão. Então nosso gabarito, letra A. Vamos à questão número 4. A questão número 4 exigiu do candidato saber fazer uma relação entre uma conduta e o nome do tipo penal compatível com essa conduta. Nós sempre recomendamos que em determinado momento de seus estudos, você dedique um tempo para saber, para aprender a relacionar as condutas e os nomes que essas condutas recebem. Saber chamar o crime pelo nome. É um passo inicial. Antes que você comece a saber se cabe tentativa no crime, se existe possibilidade de participação ou coautoria, em qual momento se consuma. Isso é muito importante, mas inicialmente, para poder aprender isso, você começa aprendendo a chamar o crime pelo seu nome. Foi exatamente isso que a questão cobrou. Questão 4. O militar que se negar a obedecer a ordem de seu superior hierárquico, chefe direto relativo a serviço ou dever imposto em lei, comete crime militar de A. Descumprimento de missão. O crime de descumprimento de missão, previsto no artigo 196 do Código Penal Militar, traz a conduta do militar que deixa de cumprir missão que lhe foi dada, se essa conduta não configura crime mais grave, não se encaixa aí na conduta prevista no enunciado, não pode ser nosso gabarito. B. Recusa de obediência. É exatamente a conduta praticada pelo agente do enunciado da nossa questão, crime previsto no artigo 163 do Código Penal Militar. Nós entendemos que houve recusa de obediência porque ele se recusou a obedecer a ordem de seu superior, no caso aqui do seu chefe imediato. C. Desobediência. Desobediência e recusa de obediência podem ser crimes que, numa primeira leitura, se assemelham em alguns pontos, só que são condutas diversas. Existe desobediência quando o agente se recusa a obedecer ordem legal de autoridade militar, conforme o artigo 301 do Código Penal Militar. São condutas diversas. E D. Omissão de providências para evitar danos. Nós temos aqui a conduta prevista no artigo 199 do Código Penal Militar, quando nós temos um comandante que não toma ali as devidas cautelas, não faz o possível para evitar um dano ao patrimônio da instituição militar. Então nós temos aqui o nosso gabarito, letra B. Chegamos à questão número 5. Nos termos do Código Penal Militar, marque a alternativa correta. A. O crime de violência contra o superior, previsto no artigo 157 do Código Penal Militar, exige que a conduta delituosa seja praticada diante de outro militar. Provavelmente, a banca pretende verificar se o candidato consegue diferenciar o crime de violência contra o superior do crime de desrespeito a superior. No crime de desrespeito a superior, a presença de outro militar é elemento do tipo, ou seja, para a configuração do crime, esse elemento existe a presença de outro militar. Não é o caso do crime de violência contra o superior. No crime de violência contra o superior, não existe esse elemento do tipo penal. Uma vez praticada a violência, temos caracterizado, configurado o crime. Nosso gabarito não pode ser a letra A. B. O crime de rigor excessivo, previsto no artigo 174 do Código Penal Militar, exige obrigatoriamente para sua consumação a prática de violência. O rigor excessivo pode ser praticado através de palavra, ato ou escrito. O rigor excessivo é a conduta daquele que tem o dever de punir, mas o faz de maneira exagerada, excede na maneira de punir. Então nós entendemos que não é necessário para a configuração desse crime a violência não é elemento do tipo. Vamos então procurar nossa resposta correta. Letra C.
O crime de motim, previsto no artigo 149 do Código Penal Militar, é crime atentatório à autoridade ou disciplina militar. O Código Penal Militar, tal qual o Código Penal, divide os crimes conforme os bens jurídicos que ele busca resguardar. Nós vemos o crime de motim previsto no título número 3 do livro número 1 da parte especial do Código Penal Militar, lá entre os crimes atentatórios contra a autoridade ou a disciplina militar. Na verdade, exigiu-se do candidato nesse momento saber qual é o bem jurídico que a previsão do crime de motim busca proteger. É o nosso gabarito, letra C. Letra D, o crime de deserção, previsto no artigo 187 do Código Penal Militar, se consuma no 8º dia de ausência injustificada do militar. O crime de deserção ele se configura quando o agente se ausenta de maneira injustificada por mais de 8 dias. Entendemos então que antes do início do 9º dia, ou seja, até o 8º dia, o crime não estava configurado. Mais de 8 dias, 9 dias. Nosso gabarito aí, letra C. Vamos à questão 6. O policial militar que durante sua atividade laboral retarda ou deixa de praticar indevidamente ato de ofício ou pratique contra expressa disposição de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal, comete crime militar D. Então nós estamos falando de uma conduta, da conduta do militar que retarda, ou seja, atrasa, ou mesmo deixa de praticar ato que ele deveria praticar em razão de sua função, ou até pratica, mas contra a disposição de lei de maneira errada, para poder satisfazer um interesse ou um sentimento pessoal. Alternativa A fala em condescendência criminosa. Condescendência criminosa, prevista no artigo 322 do Código Penal Militar, é a conduta daquele superior que deixa de promover a punição de seus subordinados ou, não sendo ele responsável por tal punição, não manda à autoridade competente informações necessárias para que possa promover essa punição. Ele age dessa maneira por pura indulgência, excesso de permissividade. Nós entendemos que não é a conduta aí apresentada no enunciado da questão. B. Inobservância de lei, regulamento ou instrução. Pratica o crime previsto no artigo 324 do Código Penal Militar, aquele que deixa de observar lei, regulamento ou instrução, e dessa inobservância nós temos como resultado prejuízo à administração militar. Não é a conduta prevista também no nosso enunciado. C. Prevaricação, crime do artigo 319 do Código Penal Militar. Se enquadra perfeitamente na definição apresentada pelo nosso enunciado. Pratica prevaricação quem? Para atender sentimento ou interesse pessoal, retardo, deixa de praticar ato de ofício ou pratica, ferindo, infringindo a lei. Então é o nosso gabarito, letra C. E por fim, letra D, abuso de confiança ou boa-fé. É a conduta prevista pelo artigo 332 do Código Penal Militar, que consiste em abusar da confiança ou boa-fé de militar, assemelhado ou funcionário, em serviço ou em razão deste, apresentando-lhe ou remetendo-lhe para aprovação, recebimento, anuência, aposição de visto, relação, nota, empenho de despesa, ordem ou folha de pagamento, comunicação, ofício ou qualquer outro documento que sabe ou deve saber serem inexatos ou irregulares, desde que o fato atente contra a administração ou serviço militar. Não é aí a conduta prevista no nosso enunciado, gabarito, letra C. Chegamos ao fim da nossa correção. Eu espero que você tenha se saído bem na sua prova. Se você está se preparando para a prova, eu desejo o seu sucesso. Peço que, se você gostou da nossa correção, que você acompanhe nossa página e curta o nosso vídeo e conheça também o nosso site, conheça os cursos online que a LJ oferece para te auxiliar nessa sua caminhada rumo à carreira que você deseja, rumo ao seu sonho. Conte sempre conosco. Até mais!